Olá, eu sou a Aline Barcelos, do Ateliê Arte de Ser, e o meu convite hoje é para falar um pouquinho sobre arte-terapia e como que a arte-terapia pode ajudar a desenvolver a criatividade. E eu vou dar também algumas dicas de como que a gente pode desenvolver a nossa criatividade durante a nossa rotina. Porque por muito tempo se acreditou que a criatividade era um dom de algumas pessoas. Mas a gente hoje sabe-se que a criatividade ela está presente em todos os seres humanos, que não é dom de algumas pessoas, e sim algumas pessoas desenvolveram muito mais a criatividade do que outras. E não porque essas outras pessoas não desenvolveram a criatividade que elas não possam ainda desenvolver. A arte-terapia é uma das atividades. Hoje, a habilidade de ser criativo é uma exigência até do mercado de trabalho. Às vezes a gente vê algumas descrições em vagas que pedem pessoas criativas. Mas como que eu desenvolvo minha criatividade? E mais, como que eu mantenho a minha criatividade numa grande fluência? Porque a criatividade é uma fluência. Só que para eu manter essa criatividade, eu preciso estimular essa minha criatividade. Aí que entra a arte-terapia. Porque a arte-terapia ela é uma ferramenta que possibilita o acesso desse criativo, uma higiene mental para que essa criatividade flua. Eu trabalho as minhas limitações, os meus padrões que às vezes eu preciso quebrar para poder deixar a minha criatividade ser livre, enfim. Então, mas o que é criatividade? A criatividade, a palavra criatividade, ela vem do criar, do latim, que quer dizer criar, fazer, né? E muitas pessoas, elas são criativas, mas elas param aqui, né? Elas param na mente por medo, por vergonha, por algum bloqueio. Às vezes, alguma vez tentou se expressar e foi cortada. Isso vai gerando bloqueios que a gente não consegue pôr para fora. Então, eu vou dar algumas dicas de criatividade aqui, para que vocês desenvolvam essa criatividade no dia a dia. Bem, a primeira dica que eu vou dar para desenvolver a criatividade é a gente trabalhar o zelo próprio, né? Para que a criatividade possa fluir, a gente precisa fazer algumas pausas durante o dia para que a gente possa deixar a nossa mente serena, para que a criatividade, as ideias possam surgir, né? Então, como que eu posso trabalhar esse zelo por mim? Fazendo meditação, dando uma pausa para escutar uma música, acalmando um pouco, sentando, ficando quietinho, lendo alguma coisa que te faça bem, alguma coisa que você sabe que a sua mente vai ficar serena. A segunda, então, é a gente trabalhar a quebra de padrões já estabelecidos. Então, algumas coisas que a gente pode fazer para quebrar esses padrões é mudar um caminho. Veja eu fazer um caminho que eu sempre faço todos os dias, de repente, ir pela rua de baixo ou fazer uma caminhada no bairro, porque a gente começa a observar outras coisas. Isso abre um leque de possibilidades. Isso faz com que a gente expanda nossos limites, né? Porque a gente acaba olhando coisas novas, a gente acaba percebendo, tendo outras percepções. Isso, querendo ou não, amplia a nossa visão, amplia a nossas percepções, né? A terceira dica é a gente começar a perceber os nossos sonhos. Os nossos sonhos podem ajudar muito no nosso padrão criativo. Então, por exemplo, se a gente tem um caderno do lado da nossa mesa, do nosso criado mudo, e a gente acorda e anota esse sonho, anota que lugar que era, que tempo que era, quais eram os personagens que estavam ali, podem ser dicas que a gente pode utilizar em alguma coisa que a gente trabalhe, precise criar.
Então, uma ideia é essa. Só que a ideia é escrever logo que a gente acorda, porque facilita depois para a gente não perder esse sonho durante o dia. Muitas vezes a gente sonha, lembra quando acordou e depois voa, né? A gente perde esse sonho. Então, a terceira dica é guardar esses sonhos, né? A quarta e penúltima dica é a gente trabalhar os nossos sentidos, né? As nossas percepções, a forma que a gente se relaciona com o mundo, com os nossos sentidos, olhar, visão, isso ajuda muito na criatividade. Então, se eu sou uma pessoa muito visual, é legal trabalhar outras percepções. Ou se não, a gente pega um dia para trabalhar uma percepção diferente. Então, de repente, eu vou começar a trabalhar minha visão. A gente tem uma visão muito horizontal. De repente, a gente trabalhar nossas visões olhando para baixo, olhando para cima, olhando uma árvore, percebendo as formas da árvore, olhando os desenhos que o asfalto vai fazendo. Isso vai fazendo conexões criativas. Isso com músicas. Então, de repente, eu escuto uma música e aquilo eu começo a anotar algumas palavras que possam trabalhar posteriormente com aquelas palavras, escrever uma poesia com aquelas palavras que vieram da minha percepção. Então a gente vai fazendo conexões criativas com as nossas percepções. E não pelo tato também, porque não? A gente não encostar numa árvore, ver o que a gente sente. Enfim, as percepções dos sentidos, quando a gente começa a trabalhar as nossas visões, a nossa percepção, a nossa visão, a nossa audição, a gente aumenta a nossa possibilidade de criatividade, a gente aumenta a nossa carteira de formas, de outras coisas, porque a nossa criatividade ela está totalmente ligada às nossas emoções e às nossas percepções. Então, quando eu aumento isso, eu ajudo a minha criatividade a fluir. Bem, a quinta e última dica é a gente trabalhar o nosso crítico interior, que eu acho que das 5 dicas, essa é a mais difícil de a gente desenvolver. Por quê? O nosso crítico interior, muitas vezes, não deixa as nossas ideias nem saírem da mente. Ele bloqueia. Ele vai colocando que é feio, que aquilo não vale nada. Então, é um exercício de silenciar esse crítico interior. Deixar essas críticas um pouco com uma voz muito mais fraca do que a nossa produção. Então, passar por cima disso. Toda vez que escutar aquela vozinha, desobedece ela, vai e faz. E faz até o final, não para no começo, porque às vezes a gente começa a olhar uma coisa, acha que não está legal, já amassa a folha e joga fora, ou risca porque não está legal. Vai até o final. E depois, se você precisar refazer e melhorar alguma coisa, mas você já colocou ali a sua ideia, já colocou ali a sua energia. Bem, essas são as 5 dicas. Espero que vocês usem essas 5 dicas de criatividade. Não tenham medo de criar, de fazer conexões. E eu deixo um convite para quem quiser desenvolver essa criatividade aqui no ateliê. Deixo o endereço aqui embaixo. Agradeço todo mundo que assistiu o vídeo. E dá uma curtidinha no vídeo. Se inscrevam aqui no canal. E espero vocês aqui no ateliê. Gratidão, beijos e até a próxima.